Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia da nossa leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Hoje nós estamos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos dar sequência na leitura da Bíblia. E eu quero aproveitar para incentivar você que ainda não inscreveu-se aqui no canal. Talvez você esteja chegando a primeira vez ou já passou por aqui, mas ainda não se inscreveu. Deixa aí a sua bênção, a sua inscrição, porque a plataforma compreende que é um canal que tem um conteúdo relevante e transmite para mais pessoas. Então, fazendo assim, você está indicando que mais pessoas leiam a Bíblia Sagrada. Amém? Mas antes de lermos, eu quero orar contigo. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de juntos lermos a tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, fica conosco. Manifesta o teu querer, Jesus, sobre nossas vidas. Nós pedimos a ti sobre todas as coisas. Fica comigo, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com vocês. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus amados, aos meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações. Noite e dia lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, e mesmo que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Portanto, não me envergonhe do testemunho do Senhor, nem do seu presbitério, que sou eu, nem versículo 8. Portanto, não me envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as carnes, as nossas obras, mas conforme a nossa própria determinação, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imoralidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que em mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Entretanto, entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor,
Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. 2 Timóteo capítulo 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. E isso mesmo, transmita aos homens fiéis, idôneos, para instruir as outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve no negócio desta vida, porque o seu objeto é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas as coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, é por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus como glória eterna. Fiel a esta palavra. Se está, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois a maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Relembre a todas essas coisas dentro deste testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que a entregam isso avançarão cada vez mais a impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns a sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece todo este selo. O Senhor conhece os que permanecem, mas afasta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também a maneira de barro, alguns para honra, há também madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílios para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado, com mansidão. Os que se opõem a ele na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, e os que prendeu para fazerem o que ele quer. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe deles, pois estes esses se encontram os que infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, e do mesmo modo que Janes e Jambre resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente, todos como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a fé e a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e o meu sofrimento, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio, Listra. Quanto às perseguições, sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos que quiserem, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos impositores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e naquilo que firmemente sabendo que quem é você, o que aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu poder, peço você com insistência que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir até aqui, mas depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a ti que comandei para Éfeso, quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também, você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi o meu favor. Todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. Fui liberado da boca do leão. O Senhor me livrará também
de toda obra maligna que me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória para todos sempre. Amém. Dê saudação a Priscila, Áquila, a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudação. O mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu espírito. Graça esteja com vocês. Carta de Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Senhor, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de nosso Deus, de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Foi por causa desta que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusadores de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra, fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino, porque existem muitos, especialmente os que da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganando os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras, terríveis, comilões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. Por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Tito, capítulo 2. Mas você ensine-o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar os maridos e os filhos, e serem sensatas, puras, boas, donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto às mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino, mestre
mostra integridade reverente, linguagem sadia e irrepreensível, para que os adversários sejam envergonhados, não tendo nada de mal a dizer a seu respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seu Senhor, dando-lhes motivos de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza na doutrina de Deus, nosso Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, e a fim de nos remir toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Ensine todas as coisas, também exorte, repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Tito capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governadores, às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desagarrados, escravos de todo tipo de paixões e fraquezas, vivendo em maldades e invejas, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e no seu amor por todos, ele nos salvou por toda a obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o levantar regenerador, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite pessoas que provocam discussões depois de admoestá-la, ou de uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível, Zenas, o intérprete da lei, também Apolo, para que não lhe falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática das boas obras em favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudação também aos que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Carta de Paulo a Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que reúne em sua casa a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graça ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto,
pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que na sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que um escravo, como irmão caríssimo, especialmente para mim, com maior razão de você querer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei, e é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o seu coração em Cristo, certo? Como estou com sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que faria mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepare-me também a pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Glória a Jesus por este momento de leitura da Bíblia Sagrada. Senhor, meu Deus, obrigado por tua santa e poderosa palavra, falando aos nossos corações. Quero pedir-te mais uma vez que o teu Espírito Santo nos instrua, nos oriente sobre todas as coisas. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe de maneira especial.